vai entender um pouco mais sobre o conteúdo do 6º ano aqui no Explicador Virtual. A gente vai ver um pouco mais sobre os domínios morfoclimáticos do Brasil. Bom, a gente viu alguns domínios morfoclimáticos do Brasil e entende que o país tem uma grande diversidade de domínios de clima e vegetação em função da sua extensão, da diferença de latitude, da diferença de longitude. Vimos também que o Brasil vai apresentar um clima equatorial úmido, superúmido, vimos que o tropical também vai apresentar diferenciações e a gente vai ver especificamente o clima subtropical. O clima subtropical ele tem como função apresentar temperaturas menores do que o clima tropical. Ele vai abranger, ele vai ficar principalmente na região sul. Mas para a gente entender um pouco melhor, a gente vai diferenciar esse clima subtropical em verões quentes e verões úmidos. Para entender um pouco mais sobre essas características, porque eu posso fazer uma diferenciação. Mas se eu for entender, o clima subtropical ele vai do sul de São Paulo até o Rio Grande do Sul, que são as regiões do país que vão apresentar as menores temperaturas. Então, o subtropical com verões quentes vai abranger a porção do sul de São Paulo, mais o sul do país, com exceção das partes de maior altitude, né? Sofre diretamente a ação da MPA e no caso específico a gente pode fazer uma atenção, chamar a atenção aqui da MPA. Por quê? No caso do sul a gente chama de subtropical, ele é diferenciado do resto do país justamente pela atuação dessa massa, que vai trazer essa característica principal de diminuição. As chuvas são distribuídas ao longo do ano e as temperaturas são mais amenas, com geadas no inverno. Então eu não vou apresentar as temperaturas tão altas como as temperaturas que eu vou observar no resto do país. Tem uma variação muito grande dessa temperatura. No caso específico eu tenho verões mais quentes, principalmente em regiões de fundo de vale. É comum que cidades que sejam consideradas frias sejam bem quentes durante o verão. É o caso, inclusive, de Porto Alegre. Já a região subtropical de verões úmidos, ela vai acontecer nas regiões que são subtropicais, mas são mais elevadas. Então, aquela história que a gente viu do tropical de altitude, é o fato de você ter uma elevação de relevo que vai alterar as condições do clima. Ela vai apresentar um regime mais moderado e ela vai ter umas médias térmicas menores, podendo acontecer neve e geada. A Serra Gaúcha, por exemplo, é o local que no país tradicionalmente a gente vê a neve, que claro, não é das mesmas condições, das mesmas intensidades do que a gente pode observar em outros países, apesar de a gente ter relatos não muito raros de uma neve com precipitação de até 2 metros de altura, que é bastante coisa, é bem parecido com a precipitação que a gente tem no Canadá, nos Estados Unidos, é bem intensa. Isso não vai acontecer no sul inteiro, isso acontece principalmente nas regiões mais elevadas. E as médias de temperatura são menores, porque o verão também é mais ameno, então não tem essa grande diferença. Então mesmo você tendo no sul um verão mais quente em algumas regiões, eu vou observar um verão mais ameno em regiões mais altas. Também vou sofrer diretamente com a ação da MPA, só que nesse caso é a atuação de uma massa de ar aliada à atuação do relevo, que a gente viu de fatores e elementos do clima. É importante porque você pode observar a variação da atuação dessas características. Então, eu vou apresentar sempre um regime moderado de chuva e sempre uma alteração nesse sentido de apresentar um relevo mais brando. Então, se a gente fosse olhar um climograma, por exemplo, eu poderia observar, no caso dos verões quentes, uma elevação na temperatura maior, né, no verão, entendendo, no caso do sul seria diferente. Seria uma elevação da temperatura maior, né, com uma diminuição nos meses de junho e aumento nos meses de janeiro e dezembro. E no caso específico, eu teria, do caso dos verões brancos, que a gente está vendo aqui, eu teria essa alteração seria menor, porque eu teria um verão mais ameno. Essas seriam as formas de eu observar um pouco mais o climograma. Eu poderia fazer uma diferenciação olhando o climograma, observando justamente a diferença do verão. As duas são importantes por causa da MPA, são alteradas por causa da MPA. Então, vão sofrer esse tipo de diferenciação.
Sobre a vegetação específica, a gente tem Campos Limpos e a Mata das Araucárias como diferenciais dessa região. Quando a gente fala que a Mata Atlântica ela vai apresentar uma vegetação densa e heterogênea, assim como a mata, assim como a floresta equatorial, que é a floresta amazônica, eu posso observar e vou dizer que essas características existem, essa heterogeneidade ou essa diversidade, em função do fato dessas regiões sofrerem com uma temperatura bem alta, com altos índices de chuva. No caso específico daqui, eu não tenho essas mesmas condições. Eu tenho um inverno bem mais rigoroso, né, para os padrões dessas regiões. Então eu tenho uma oscilação de temperatura maior, o que vai dificultar a biodiversidade. Então facilita a formação desse tipo de vegetação. No caso dos Campos Limpos, elas são basicamente uma vegetação gramínea, muito pouco densa, você não tem densidade praticamente nenhuma, e ela é formada por uma vegetação rasteira. Muito da ideia e do imaginário do gaúcho vem dessas regiões, que são os pampas mesmo, são áreas abertas. Essa região, tradicionalmente, é uma região de cultivo de pecuária, principalmente pecuária extensiva. E aí ele vai contar com o fato desse relevo ser plano. Por quê? Um gado bom para o abate é um gado que tem bastante gordura, poucos músculos. E quando você tem uma região de relevo acentuada, a tendência é que esse gado fique mais musculoso, perca um pouco da sua gordura, porque ele vai utilizar atividade física, né, vai enrijecer. E no caso daqui eu tenho uma região perfeita, porque eu tenho um alimento disponível e eu tenho as áreas mais planas. E aí isso facilitou muito a produção desse tipo de produto, principalmente a gente tinha produção também de charque, que era uma carne seca, que era disponibilizada principalmente na área do Império, para outros cultivos, como cultivo do ouro, né? Eles exportavam essas regiões, principalmente para o mercado interno. Hoje em dia você já tem outras utilizações, mas no caso desse específico, a utilização da pecuária era muito boa para a relação com o bioma, porque eu não precisava interferir muito no bioma. O que acontece é que muitas vezes a pecuária vai estendendo e vai derrubando outras áreas de floresta para a criação de pastos. E aí eu crio um problema maior. Claro que sempre a existência de um gado pode dificultar, facilitar o pisoteio do gado, pode dificultar realmente o desenvolvimento da vegetação, mas é menor do que numa floresta. E o outro tipo específico é um bioma das araucárias, que é bem homogêneo, você vê, as árvores são muito parecidas. Isso se dá em função das condições climáticas também. Então eu tenho uma baixa biodiversidade, diferente da Amazônia. Lembrando, eu sempre vou chamar de biodiversidade a existência de uma grande variedade de espécies. Nesse caso aqui, eu tenho uma espécie muito parecida. O bioma das araucárias, ele é muito ameaçado, porque durante muito tempo o fato dessa ser uma floresta conífera, ela era utilizada para a produção de papel celulose, como é o caso do eucalipto. Então muito foi destruído e também porque era utilizado para outras funções econômicas, né, para a criação de outros materiais vindos dessa madeira. Isso vai fazer com que eu tivesse uma busca por derrubar esse bioma, e isso foi extremamente prejudicial, quase levando à extinção desse bioma específico. Hoje em dia existe uma legislação específica para impedir isso. Você tem a tentativa de guardar esse tipo de bioma, né? Muito importante, porque apesar dela ser uma floresta homogênea, eu tenho a existência de um bioma que não deve ser destruído, né? Você não deve acabar com o bioma, porque ele apresenta também condições, está adaptado àquela região. Então é importante se manter. Essas são algumas características da região sul do país, são as principais. Claro que cada região vai apresentar outras diferenças, mas aqui a gente está olhando de forma geral quais são os domínios morfoclimáticos, a existência dessa variação de temperatura que vai condicionar e caracterizar o sul do Brasil, diferenciado da maior parte do país, que apresenta temperaturas maiores, mais elevadas. Espero que tenha ficado claro. Tchau!